Eu, eu depois de 3 apresentações tão interessantes e tão emocionais e tão empáticas, até tenho alguma vergonha de vir fazer uma apresentação tão cerebral como a que vocês vão ouvir agora. Mas eu acho que ela é empática também, num certo sentido. Aliás, é bastante empática, embora num sentido diferente. Eu venho tentar responder a esta pergunta. Porquê é que a política nos divide? Eu acho que todos vocês já se aperceberam disto, provavelmente já se perguntaram porque é que parece ser impossível muitas vezes nós entendermos uns com os outros. E foi essa pergunta que eu fiz a mim próprio desde sempre. Eu acho que desde sempre, até porque a pessoa vai confrontando o meio familiar em que nasce, os amigos que faz e as conversas que tem. E a certo ponto, já depois de ter lançado o 45 Graus, o meu podcast, decidi fazer uma série de episódios sobre o assunto em que tentava explorar e perceber melhor as causas das nossas diferenças. E depois quando escrevi o livro, acabei por fazer esse exercício ainda de uma maneira mais aprofundada no livro, e é isso também sobre que vos vou falar um pouco aqui hoje, tentar convencer-vos, persuadir-vos, sobretudo, de 3 ideias. A primeira é que a política é muito complexa, e é tão complexa que é impossível nós estarmos certos, e, portanto, as outras pessoas também não estarão certas, e, de certeza, não estarão sempre certas. A segunda é que, mesmo que pudéssemos conhecer todos os factos, mesmo que pudéssemos controlar essa complexidade, os nossos valores influenciam a maneira como cada um de nós olha para a política. E a terceira ideia, que deriva muito deste segundo ponto, é que, por causa disso, as diferentes visões políticas, as diferentes ideologias, têm razão em alguns pontos e não têm razão noutros pontos, e, em certo sentido, elas nunca podem ter uma razão completa porque tratam de bens em conflito, tratam de diferentes valores que na prática é impossível implementar ao mesmo tempo. São estas 3 ideias que eu vos vou, em relação às quais eu vos quero persuadir aqui hoje. A primeira é então de que a política é muito complexa. A política é um jogo, como eu costumo dizer, de verdades parciais. Porquê? Porque nós, para formarmos uma opinião em relação a determinado tema, nós temos que, se pensarem, temos que dominar factos de todo o tipo, da economia, da organização social, dos vários grupos, da história, daquilo que precedeu o país ou aquele caso específico. Temos que dominar factos da ciência, muitas vezes, para o caso de estarmos a falar das alterações climáticas. Temos que dominar factos da tecnologia, no caso de estarmos a falar de inteligência artificial, por exemplo. E temos de o fazer com uma mente limitada, como a nossa, individual, e ainda por cima com uma série de vieses cognitivos e outro tipo de coisas que enviesam o nosso raciocínio, como tem sido comprovado nos últimos anos. Portanto, é muito difícil, para não dizer impossível, uma pessoa individualmente fazer isso, e mesmo que conseguíssemos dominar todos estes factos de um problema, o futuro é imprevisível. E, portanto, não há decisões, em política não há decisões 100% certas. Não há decisões que só produzam bons resultados. É impossível, é absolutamente impossível isso acontecer. E, portanto, as nossas opiniões, a minha opinião, a vossa opinião, na melhor das hipóteses, vai conter uma verdade parcial, nunca vai conter uma verdade completa. Isto é válido para a nossa opinião e para a opinião das pessoas cuja opinião nos é transmitida. A segunda ideia, como disse, que vos queria transmitir, é que, para além disto, para além desta limitação dos factos, a nossa visão política é também influenciada pelos nossos valores. Houve um político bastante conhecido que disse esta frase que aparece aqui neste slide. 2 pessoas sérias com a mesma informação têm de concordar. Alguém sabe quem foi? Cavaco Silva. O que interessa não é a pessoa que disse a frase. O que interessa aqui, neste caso, é o pensamento que está por trás disto. Acham que é verdade? Acham que basta ter a mesma informação? Talvez não, não é? Talvez não seja bem isso. Porque todos sabemos que há temas em política em que o consenso parece impossível. Aliás, são aqueles temas recorrentes, que não ficam encerrados. Estão sempre a voltar acima da mesa. Por exemplo, queremos liberdade ou queremos segurança? Foi muito discutido no Covid. Queremos andar todos de máscara e ter o máximo de segurança possível ou pagar o preço de ter a liberdade? Queremos uma maior intervenção do Estado na economia, uma economia mais regulada? Ou queremos, pelo contrário, uma economia mais livre com o bom e o mau que isso tem? Queremos, por exemplo, no caso do aborto, é um tema evidente em que isto está em confronto. De que é que trata o aborto? É da liberdade da mulher ou de uma vida, seja ela uma vida real ou uma vida em potência? É impossível chegarmos a um acordo em relação a isto. Porquê? Porque nestes temas existem bens conflituantes em jogo. Sejam bens que são completamente irreconciliáveis, como por exemplo o exemplo do aborto, ou bens que dependem de recursos limitados, como é o caso da economia. Quer dizer, não há recursos para fazer tudo
é uma coisa que toda a gente aprende, acho eu, na primeira aula de Introdução à Economia para quem fez esse curso. E, portanto, a nossa opinião não depende dos factos, embora, como eu disse, seja impossível nós dominarmos os factos todos, mas mesmo que o conseguíssemos, e mesmo que fôssemos sérios, para voltar a citar o Cavaco Silva, não seria possível, porque depende também dos nossos valores. É muito influenciada pelos nossos valores. O que nós achamos que está bem, que está errado, certo, o que é bom ou mau, o que é certo, o que é incerto, o que é mais prioritário, o que é menos prioritário. Porque os nossos valores vão influenciar o tipo de sociedade em que queremos viver e, portanto, vão influenciar a nossa visão política. E como nós todos temos diferentes valores uns dos outros, isso implica que as diferentes visões políticas com que nós nos confrontamos, seja no café, seja conversa em família, seja nos jornais e nos noticiários, também refletem estes valores. E a terceira ideia que eu vos quero transmitir tem exatamente a ver com isto, é que as diferentes ideologias, porque refletem os diferentes valores, são complementares, elas complementam-se, mas também são imperfeitas. Nenhuma delas vale por si própria e nós temos que navegar, no dia-a-dia vamos ter que navegar esta tensão e decidir entre uma e outra, mas cientes desta tensão. E posto isto, nós já percebemos que os valores influenciam a maneira como nós olhamos para a política. Será que é possível identificar os valores mais comuns nos seres humanos e com isso também perceber melhor as nossas diferentes visões políticas? Foi isso que se propuseram fazer um conjunto de investigadores em psicologia que desenvolveram este modelo dos 6 pilares morais. E é um modelo muito interessante. Este modelo propõe basicamente que há pilares, há fundações da nossa moralidade, que são uma espécie de instintos morais que surgiram ao longo da nossa evolução, em que a nossa espécie viveu em tribos, para gerir as nossas relações com os outros. E são de 2 tipos. São 6 pilares, 6 valores, se quiserem, para usar o termo mais genérico, que eles encaixam em 2 tipos de ética. Uma ética da autonomia, que tem que ver com gerir as minhas relações com o resto das pessoas da tribo, do grupo, e outra ética comunitária, que tem que ver com manter o grupo coeso, também, mas não só, face a ameaças externas. São então 6 pilares no total, que nós já vamos ver a seguir o que é que eles nos dizem em relação às diferentes visões políticas. Há 3 na ética da autonomia, portanto tem que ver com a relação dos indivíduos uns com os outros e no seio do grupo. O primeiro de todos tem que ver com a proteção. E isto basicamente vem do facto da nossa espécie ser uma espécie altricial, que é basicamente um termo muito complexo para dizer que nós temos bebés que precisam de assistência até muito tarde, como toda a gente que tem filhos sabe. E, portanto, nós temos um instinto de proteção muito grande sobre aqueles que vemos como frágeis. E isto é válido para os nossos filhos, mas também é válido para os nossos avós, por exemplo, é válido para a família e é válido, no limite, para qualquer pessoa, ou até o animal, que nós sintamos como próxima de nós. E isto está muito presente em política, como é fácil de entender. O segundo pilar da proporcionalidade tem muito que ver com a chamada ética da reciprocidade, que está presente em todas as áreas da vida. Nós damos determinada coisa e esperamos receber algo em troca. Eu estou a receber um salário justo pelo meu trabalho? Estou a receber de menos? A outra pessoa que está ali ao fundo, está ali a preguiçar e está a receber o mesmo que eu? Isto está presente em todo lado e, como é fácil de entender, está muito presente na política. E o terceiro pilar desta ética da autonomia é a liberdade, que é o mais fácil de entender de todos, é a liberdade face a quem a quer constranger. Na ética da comunidade há também 3 pilares. Esta ética, como eu disse, tem que ver com manter o grupo unido. O primeiro tem que ver com a lealdade ao grupo, com manter o espírito de grupo. Isto pode ser, por exemplo, numa sociedade contemporânea, tem que ver com sentimentos de patriotismo, tem que ver de pertença à comunidade, tem que ver também com sentido de dever perante a família, por exemplo, a importância da família. O segundo pilar é o da autoridade, que tem que ver com a hierarquia. E é preciso perceber que a hierarquia tem alguma má fama, mas é necessária nas sociedades humanas. Nós precisamos de pessoas que tenham a responsabilidade de governar uma determinada comunidade e, em troca disso, recebem uma certa reverência de quem está abaixo e, consoante a nossa boa ou má relação com a autoridade neste sentido, nós teremos maior ou menor, ou consoante seja mais ou menos benevolente a nossa visão da autoridade, isso vai implicar a nossa sensibilidade a este pilar. E o último é o mais difícil de explicar de todos, porque é o mais imaterial. Tem que ver também com a unidade do grupo, mas mais ao nível dos símbolos. Há aquele que se chama o pilar da pureza, por exemplo. Portanto, tem que ver com, por exemplo, no caso falámos de um país, com a bandeira, com o hino nacional. Não é preciso ser muito patriótico para nos fazer impressão ver alguém pisar a bandeira portuguesa, por exemplo. Isso reflete isso. No caso da religião está muito presente também. No caso
no caso da moral, ver o corpo como um templo, por exemplo, tudo isso tem que ver com a santidade ou com a sacralidade. E estes valores, como vos disse, estes 6 pilares explicam a moral humana e, explicando a moral humana, também vão estar inevitavelmente presentes na política. Eu aqui vou-vos mostrar apenas as duas, o eixo mais comum na política, que é o eixo esquerda-direita, e vemos aqui a matriz moral da esquerda, e é muito interessante porque o que é que nos salta logo à vista? Uma ênfase muito grande no pilar da proteção, dos oprimidos, se quisermos, uma ênfase também bastante grande no pilar da liberdade, também na proporcionalidade, embora isto seja transversal a todas as visões políticas, porque é um elemento fundamental da nossa vida em comunidade nas sociedades modernas, e uma ligação muito baixa aos 3 pilares da ética comunitária: lealdade, autoridade, sacralidade. E foi muito interessante porque eu, quando estava a escrever o livro, a certa altura estava a andar na estrada e passei por este cartaz do Bloco de Esquerda. E claro, como eu estava com isto na cabeça, de repente vi ali, quase transposto, quase a declinação da matriz moral da esquerda, porque a esquerda, particularmente em Portugal, é mais vistosa nos valores, na maneira como transparece os valores, e dentro da esquerda, do Bloco de Esquerda, é mais do que, por exemplo, o PCP. E este cartaz é muito interessante, porque tem justo, que é o pilar da proporcionalidade aliado ao da proteção, a justiça no trabalho, salário mínimo, os banqueiros que andam a ficar com o nosso dinheiro, enfim, está por todo lado. Solidário, que é basicamente o pilar da proteção, e talvez ainda mais paradigmático de todos, insubmisso, que é a liberdade associada a uma aversão bastante grande à autoridade, que é tradicional da esquerda. Portanto, essa defesa da liberdade associada a uma grande reação à autoridade, e aquilo que é visto como, por exemplo, instituições tradicionais, o patriarcado, enfim, tudo o que seja, dá esta lógica do insubmisso. Portanto, este cartaz é o decalque quase perfeito da matriz da esquerda. A matriz da direita, e aqui eu falo podemos falar da direita liberal também, mas aqui eu estou a falar da direita clássica, é uma matriz bastante diferente. Primeiro tem um aspecto interessante que é sensível a todos os pilares. Quase por igual, isto é uma simplificação naturalmente, mas é sensível a todos os pilares. E distingue-se da esquerda, essencialmente por 2 aspectos. Primeiro, é menos sensível à proteção, embora também seja, menos sensível à liberdade, embora também seja, e tem uma sensibilidade idêntica à proporcionalidade, essa justiça no trabalho. Mas isto vai dar, como vocês vão ver, uma combinação diferente, uma maior ênfase nesta proporcionalidade e, sobretudo, de uma maneira diferente. E, por outro lado, é sensível aos 3 pilares da ética comunitária. E isso vai gerar visões políticas diferentes e, sobretudo, vai gerar os tais bens conflituantes de que eu falava há pouco. Ou seja, ênfase em diferentes coisas que são positivas, mas estão em tensão. Seja por recursos limitados, seja porque estão em tensão por dizerem respeito a valores que estão em conflito. Eu vou dar 2 exemplos, podíamos dar muitos mais, mas vou dar 2 exemplos nos eixos a que nós estamos habituados a assistir, e não sei se vocês já fizeram aquelas bússolas políticas que normalmente dão a nossa orientação política, normalmente aquilo divide entre economia e sociedade, porque são os 2 principais eixos que nós acabamos por estar a debater politicamente. E na sociedade o que é que isto dá? A esquerda enfatiza muito a liberdade de estilos de vida, ou seja, eu fazer o que quiser, eu faço o que quiser com o meu corpo, eu faço o que quiser, dou-me com quem eu quiser, quer dizer, tenho relações com quem eu quiser, e isso é uma ênfase muito grande no pilar da liberdade e um apego baixo, por exemplo, à tradição. Uma ênfase também grande na proteção das minorias, que é o pilar da proteção associada à liberdade, e, de novo, uma aversão à autoridade, que é visto como estruturas que são opressoras sobre determinadas minorias. E à direita, não é que necessariamente haja um desacordo com isto, mas a ênfase é diferente. A ênfase está muitas vezes na família, na ligação à família, na necessidade de proteger os mais velhos, por exemplo, na necessidade de manter a ordem, manter as regras do jogo, manter a estabilidade e, por exemplo, na necessidade de respeitar a tradição. E aqui a palavra respeitar não está aqui por acaso, porque a tradição tem um papel de manutenção da ordem, mas também há, do ponto de vista da moral da direita, há uma responsabilidade de tratar bem a tradição, ou seja, aquilo que vem de trás. Aqueles que vieram de trás fizeram alguma coisa e seria, de certa forma, uma irresponsabilidade nós, de repente, passarmos um pano por cima daquilo que foi feito antes. Mas isto dá perspectivas diferentes, sobretudo dá perspectivas muito diferentes sobre aquilo que se pode fazer na política, que é, inevitavelmente, um terreno em que há meios limitados. Nós não podemos estar a discutir todos os temas ao mesmo tempo. E na economia isto ainda é mais visível, esta diferença, porque a esquerda vai querer mais Estado. Porquê? Porque, do ponto de vista da esquerda, o Estado é o único meio que existe para fazer frente a instituições tradicionais vistas como opressoras.
E, portanto, é preciso um Estado para proteger os explorados, para regular o mercado, para intervir no mercado, para proibir determinadas coisas, para estabelecer um salário mínimo, para estabelecer pensões. É necessário o salário para proteger. Lá está o pilar da proteção. À direita a visão é diferente. Lá está. Não é que isto seja que não se possa ver estes méritos, mas há uma ênfase bastante maior em haver menos Estado, de modo a que as pessoas possam assumir a responsabilidade para si próprias e serem premiadas pelo seu mérito ou não. E, sobretudo, assumirem a responsabilidade noutras estruturas que não simplesmente a estrutura da política. E, portanto, isto dá visões... Dá uma tensão entre estas duas visões diferentes. Outra uma visão que quer mais Estado porque quer proteger estes bens e outra visão que quer menos Estado porque quer proteger bens diferentes. São os tais bens conflituantes que eu vos falava no início. E, portanto, volto às 3 ideias que vos falei no início da conversa e para as quais eu vos gostava que saíssem sensibilizados desta apresentação. A primeira é que a política é impossível estarmos sempre certos, é um jogo de verdades parciais, nunca vamos ter a verdade toda. Mesmo que conseguíssemos conhecer todos os factos e fôssemos sérios, e assumindo que somos sérios, os nossos valores vão influenciar a nossa visão política. E como vão influenciar as visões políticas? Eles estão presentes nas visões políticas mais comuns em sociedade e, portanto, as diferentes ideologias são complementares entre si, mas também são imperfeitas isoladamente. E, portanto, o repto que eu vos queria deixar era que, e também para ligar estas ideias, é que sejam humildes nas vossas opiniões, sejam tolerantes em relação aos valores dos outros e que sejam curiosos, porque em política vale a pena ser curioso, para perceber o que é que o outro lado diz, que tem razão, e isso não implica abdicar das nossas convicções, que sê-lo sempre, mas perceber o que é que o outro lado tem a dizer, porque no final, no limite, isso vai pelo menos aperfeiçoar a nossa opinião. Muito obrigado.